quero convidar, temos muitos amigos aqui, né? O Christian, né? Deixa eu ver quem mais eu vejo aqui que Micael é da família, né? O Vitor está com a gente, o Will, quanta gente. Sejam muito bem-vindos, tá? Então, sem mais demoras, pastor Hércules, ele foi nosso pastor entre os anos aí de 2015 e 2017, né? Hoje, além de, no caso, tá no distrito dele, que é da República, tá também com um canal no YouTube, né? Virou youtuber agora na pandemia. Então, a gente já faz o convite aí. Se você não segue o canal dele no YouTube, já fica aí o convite, tá bom? Então, pastor, o momento é seu, a igreja é sua e que Deus te abençoe. Obrigado, Rodrigo. Boa noite a todos. Que saudade de vocês. Boa noite. Vocês têm que tirar o áudio daí, tá bom? Eu tô com a família me assistindo também e as crianças quiseram ligar o celular. Aí eu estou orientando eles que eles têm que tirar o áudio, senão não dá certo. Queridos, muito bom revê-los. Rodrigo, a igreja não é minha. Infelizmente, a igreja não é minha. Eu estou aqui só de passagem. A saudade de vocês é bastante grande, mas eu sei que vocês estão bem servidos com um pastor muito querido, que tem sido uma bênção na vida de vocês. Eu convidei algumas pessoas a mais, eu não sei se alguém vai entrar, não sei se não vai. Rodrigo, você... eu consegui colocar no modo que eu consigo ver todo mundo que está presente. Olha, a Geilza está aí. Obrigado àqueles que vieram também. É um privilégio estar com vocês e nessa noite eu quero partilhar com vocês um assunto um tanto quanto que atual. O som tá bom, né? Vocês estão me ouvindo bem? Sem dificuldade. Obrigado, Rodrigo. Vocês devem ter visto aí nos últimos dias a tempestade de areia que está ocorrendo na região do Caribe, não precisa, Estados Unidos. Olha só, o meu assessor aqui, ele disse assim para mim: papai, coloca um pouco mais de luz, porque está muito ruim a sua imagem. E se ele está falando, é melhor eu obedecer, né? Melhorou um pouco, acredito. Obrigado, filho. Vocês devem ter visto essas notícias com relação a essa tempestade de areia. Vocês devem ter, nos noticiários, acompanhado tudo o que aconteceu ontem em Santa Catarina, em Curitiba também. Vocês estão cientes de uma nuvem de gafanhotos que está voando ali na região da Argentina. E aí os adventistas, diante desses fatos, tem o coronavírus, tem uma nova influenza chegando aí, made in porco, China também. Aí o adventista, desesperado, ele já diz assim: meu Deus, já começaram a cair as pragas. E agora o que eu faço? Mas nós sabemos que a coisa não é bem assim. Nós temos que ser conhecedores e profundos estudiosos da palavra, porque só a palavra vai conseguir nos dar a garantia de sabermos viver exatamente o que é que nós estamos enfrentando na vida cristã. Então, eu decidi trazer para nós, nessa noite, o tema das pragas. Nós vamos abrir a nossa Bíblia lá no livro de Apocalipse, o capítulo 15. No capítulo 15, eu tenho o início do tema sendo apresentado. E eu acho que, por mais que você já seja um conhecedor do assunto, sempre é bom você rever, porque revendo a gente aprende junto, não é verdade? Rodrigo, na semana passada, terça-feira, eu estive fazendo um culto aqui para um grupo de pessoas da Igreja do Mar Paulista. Elas me pediram para fazer um culto, participei do culto, e você sabe que depois que eu participei daquele culto, eu decidi que eu vou estar fazendo culto direto, agora, para todo sempre, eu vou estar fazendo esses cultos online. Eu achava que fosse um pouco mais difícil do que foi. Então, eu agradeço aí o convite que eu recebi, e deixa eu fazer um convite para todos vocês que estão aqui. Nessa sexta-feira, ao pôr do sol, eu sei que o sol está se pondo às 17h30, mas eu quero marcar pelo menos para as 19 horas um culto de pôr do sol, tá bom?
Eu vou mandar o link para o Rodrigo e o Rodrigo encaminha para vocês. Vocês não têm culto de pôr do sol não, né, Rodrigo? Eu vou começar com esse culto de pôr do sol, tá bom? Todos vocês já estão convidados. Próxima sexta-feira, às 19 horas, para estar conosco neste culto de pôr do sol. Ó, a Bíblia aberta, Apocalipse 15, do versículo 5 em diante. Você me acompanha aí, por favor. Em seguida, vi que se abriu no céu o templo, isto é, a tenda da presença de Deus. Eu estou com uma Bíblia na linguagem de hoje, mas vai ser útil. A tenda da presença de Deus. Aqui é o santuário, tá bom, queridos, que está falando aqui. Ótimo. Os 7 anjos que tinham as 7 pragas saíram do lugar santo. Estavam vestidos com roupas de linho branco e brilhante, e tinham faixas de ouro em volta do peito. Então, um dos 4 seres vivos deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, aquele que vive para todo sempre. O templo ficou cheio da fumaça da glória e do poder de Deus, e ninguém podia entrar nele até que chegassem ao fim as 7 pragas trazidas pelos 7 anjos. Queridos, é interessante nós pensarmos nisso aqui. A visão é de João, ele está enxergando o futuro, e no futuro que João está enxergando, ele enxerga o quê? Ele se enxerga no tabernáculo, no santuário, 7 anjos. No primeiro momento, parece que esses anjos só carregam as pragas. E esses anjos saem do lugar santo. Eles saíram do lugar santo. E aí diz que eles estavam vestidos com roupas de linho branco, brilhante, e eles tinham faixa de ouro em volta do peito. A faixa de ouro em volta do peito, você sabe o que significa, né? É quando você veste uma túnica e você está indo para um trabalho importante, uma missão, uma guerra, uma batalha, é importante que você tenha um cinto amarrado à altura do peito. Então, isso denota que esses 7 anjos, eles estão assim, vestidos para guerrear. Qual que é a guerra que eles têm diante de si? Espalhar as pragas. Só que eles recebem, dos 4 seres viventes, eles recebem o quê? Eles recebem as 7 taças da ira de Deus. E cada um desses anjos sai no intuito de cumprir a sua missão. Eu vou continuar a leitura, agora no capítulo 16, do versículo 1 em diante. Quem me deu uma ajuda aí com o texto bíblico pode ajudar de novo. Depois ouvi uma voz forte falando de dentro do templo, dizendo aos 7 anjos: vão e derramem sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça sobre a terra. Feridas abertas, terríveis e dolorosas, apareceram naqueles que tinham o sinal da besta, que haviam adorado a sua imagem. Olha que interessante. Na versão que vocês têm aí, a nova versão internacional, fala feridas malignas, né? Na Ara diz úlceras. Versículo 3. Aí o segundo anjo derramou a sua taça sobre o mar. A água ficou como o sangue de uma pessoa morta, e morreram todos os seres vivos do mar. Então o terceiro anjo derramou a sua taça sobre os rios e nas fontes de água, e eles viraram sangue. Eu ouvi o anjo que tinha autoridade sobre as águas dizer: tu és justo nos teus julgamentos, ó Deus Santo, que és e que eras. Os maus derramaram o sangue do povo de Deus e dos profetas, e por isso tu lhes deste sangue para beber. Eles estão recebendo o que merecem. Aí ouvi uma voz que vinha do altar, e a voz dizia: ó Senhor Deus Todo-Poderoso,
os teus julgamentos são de fato verdadeiros e justos. Eu preciso parar aqui a leitura da Bíblia e preciso explicar para vocês, porque eu li das pragas até agora, eu li o verso mais importante. Vocês sabem que o Apocalipse, em determinadas partes, ele é escrito numa estrutura literária conhecida como quiasma ou quiasma, e essa estrutura literária é muito diferente de tudo que nós temos no português. No português, quando você faz uma redação, você precisa ter introdução, corpo ou meio e conclusão. No entanto, no quiasma, não é assim que funciona. O que é menos... Como eu vou dizer isso? Porque também não é menos importante. O que tem relevância, mas não tem tanta relevância, fica nas pontas. E o mais importante fica no centro. Entenderam isso? Nesse quiasma de Apocalipse 16, o versículo mais importante, a gente pensa assim, são as pragas, né? O versículo mais importante é o versículo 6. 5 e 6. Por que esses versos são os mais importantes se eles nem estão no meio do capítulo? Você vai ver que o capítulo 16, ele vai até o versículo 21. Vocês sabem que a divisão em versículos e capítulos foram feitas posteriormente pelos teólogos. Num primeiro momento, a Bíblia foi escrita de forma completa, não tinha essa separação. E nós entendemos aqui que quando os teólogos fizeram essa separação, eles deixaram um pedaço do assunto das pragas lá no versículo 5 do capítulo 15, e o assunto se estende até a 7ª praga. Qual que é a mensagem mais importante do assunto das pragas? A justiça de Deus. Olha que interessante nós pararmos para pensar nisso dessa forma. Quando você olha para o mundo ao seu redor, o que você enxerga neste mundo? Você enxerga algum tipo de justiça? Você acha que o mundo é justo? Você tem satisfação de viver neste lugar e acredita que as coisas que acontecem com você o tempo todo são justas? Queridos, aqui vai algo tremendo para a nossa reflexão. O mundo é extremamente injusto. Mesmo com você que é um servo do Deus vivo. Eu garanto que a despeito de você ser dizimista, eu garanto que a despeito de você ser guardador do sábado, eu garanto que a despeito de você ler a palavra de Deus todos os dias e orar todos os dias, você sofre inúmeras injustiças. E essas injustiças muitas vezes vêm das mãos de quem? Dos ímpios. Não é isso mesmo? Às vezes somos explorados na questão trabalhista, às vezes somos injustiçados na família, às vezes somos injustiçados em tantos ambientes, são tantas as situações. Ainda há pouco eu estava ouvindo uma palestra sobre racismo, e é interessante notar como que o racismo ele consegue se impregnar na sociedade de tal forma que às vezes não existe a possibilidade da vida sem o racismo. O racismo é uma forma de injustiça também. E, queridos, para que servem as pragas? Qual que é a mensagem central das pragas? A mensagem central das pragas é a justiça de Deus. E a justiça de Deus contra quem? Contra os ímpios. Por quê? Porque os ímpios fizeram mal aos filhos de Deus. Você compreende a dimensão disso? Chegará o dia em que todas as pessoas que forem justas com você, elas vão pagar e vão pagar caro. E quem são essas pessoas? Não poderia mencionar todas elas aqui, mas nós precisamos dizer que inclusive os políticos. Não é interessante pensar nisso dessa forma? Nós ficamos sempre pensando assim, Deus é bonzinho, Deus é amor, Deus é paciente com todo mundo. Olha só o que essa pessoa está fazendo com aquela outra e nada acontece com ela. Mas não é verdade. A ira de Deus tem um limite. E quando chegar nesse limite, as pragas serão derramadas sobre a face da terra. A primeira praga, ela diz respeito a feridas, úlceras malignas, feridas na pele. Então, as pessoas, elas vão adquirir feridas terríveis na pele, feridas que vão doer muito, feridas que não terão cura ou solução,
E você pode imaginar o que deve ser isso, e eu acho que você, como eu, tem o desejo de que isso não aconteça com você. Não é isso mesmo? É o meu desejo. Eu não quero essa praga na minha vida de forma alguma. Sobre quem cai essa praga? Apenas sobre os ímpios. É importante dizer, quando as pragas caem, queridos, não tem mais esperança de salvação. As pragas vão cair depois da porta da graça ter sido fechada. Se você reparou no último verso do capítulo 15, diz assim que o lugar santo e o santíssimo, o tabernáculo, ele está cheio de fumaça e ninguém entra lá mais até que a última praga tenha caído. Então, nós podemos dizer que quando a primeira praga começa a cair até a última praga, Jesus Cristo sai do lugar santíssimo e não tem mais ninguém intercedendo no santuário em favor de ninguém. É ali quando se cumpre aquele verso de Apocalipse: e o injusto continue a praticar injustiça, e o puro continue a viver na pureza. Quem é bom continue fazendo o que é certo, e quem é mau passe a fazer o que é errado, porque agora não tem mais solução. A primeira praga cai, feridas horríveis, e aí logo em seguida vem a segunda praga. A segunda praga diz respeito ao mar. As águas do mar se transformam em sangue, e em sangue podre. E o texto diz assim que todos os animais morrem. Tem uma curiosidade aqui. Essa praga não é universal. Essa praga não pode ser universal. Porque se os mares do mundo, todos os oceanos, forem transformados em sangue e toda a vida nesses mares morrer, o planeta não dura muito tempo, porque nós não teríamos oxigênio para continuar respirando. Não é interessante isso? Eu não sei se você já tinha ouvido essa definição com relação a essa praga não poder ser universal. Vai ser uma praga que vai acontecer localmente. A terceira praga, você reparou que novamente diz respeito também ao sangue. Quando o terceiro anjo derrama a sua taça, ela cai sobre os rios. E diz o texto bíblico que toda água potável se transforma em sangue. E as pessoas não conseguem mais agora, não tem vida. Só que essa praga também não pode ser universal. Essa terceira praga também precisa ser local. Os justos vão sofrer alguma coisa com relação a essas pragas? De forma alguma. Os anjos trarão comida e água. Outra informação importante: quando as pragas começam a cair, os justos não morrem mais. Os justos poderão perder a vida, ser perseguidos e morrer antes das pragas. Após as pragas, eles já estão salvaguardados por Deus e eles não morrem mais. Então, eles não terão sede, nada disso acontecerá com eles. No entanto, se você reparar bastante nesses versos que eu falo da justiça de Deus, nesses versos diz assim que os ímpios são obrigados a beber essa água podre de sangue para que eles tentem saciar a sua sede. É forte demais, né? É forte demais. Não sei se você já bebeu água saloba. Tem alguém aqui que já bebeu água saloba? Levanta a mão para eu ver aí. Ó, temos alguém. Ó, rapaz, tem nordestino de bacia aqui nesse culto, hein? Água saloba é bastante comum, olha lá. As duas também. Água saloba é bastante comum no Nordeste. E água saloba, ela não é bacana, né? Ela não é legal. Já é ruim beber água saloba. Agora imagina beber sangue podre. Vai ser difícil, vai ser tenso. E eles vão beber por quê? Porque eles fizeram mal aos filhos de Deus. Quem são os filhos de Deus? Eu e você. Tremendo isso, é fantástico. Para um pouquinho. Se você reparar nesses versos da justiça, você vai perceber que a justiça ela está sendo feita contra aqueles que perseguiram os filhos de Deus ao longo de todas as eras. Mas quem vai pagar o pato no final serão os vivos por ocasião, aí um pouquinho antes da volta de Cristo Jesus. Muito interessante, né? Eu fico encantado com a justiça de Deus. Porque de vez em quando, eu não tenho muitos neurônios, mas eu coloco 2 ou 3 para funcionar e fico pensando na vida.
E a minha conclusão da vida é que a vida é muito injusta. A minha conclusão da vida é que a vida é muito cruel. Quando eu vejo um ímpio prosperando e tendo sucesso, tendo êxito, fazendo mal para o Filho de Deus, eu confesso para você, isso me incomoda profundamente. Mas aí eu tenho paz. Eu tenho paz em saber que a justiça de Deus é plena, é completa e é perfeita. Vamos continuar para ver as últimas pragas. Capítulo 16, do versículo 8. Depois o quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e ele recebeu licença para queimar as pessoas com fogo. Elas sofreram queimaduras dolorosas, causadas por este fogo, e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre essas pragas. Mas não se arrependeram dos seus pecados, nem louvaram a glória de Deus. Verso 10. Então o quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou na escuridão. E as pessoas mordiam a língua de dor, e por causa das suas dores e feridas, amaldiçoavam o Deus do céu, porém não abandonaram as coisas más que faziam. Queridos, acho que já posso falar sobre essas duas pragas aqui. A quarta é o sol que é atingido agora pela taça. E diz o texto que o sol se torna tão intenso, tão forte, que ele vai matar pessoas queimadas. É forte, não é? Imagina a pessoa morrer queimada pelo sol. Não sei como vai ser isso, não consigo imaginar. Eu só não quero ser queimado. E você também. E nós não vamos ser, porque nós somos lavados no sangue de Cristo Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, quando o sol se torna intenso demais, e nós já vemos algo se preparando nessa direção, as geleiras do norte e do sul estão se derretendo, espera-se que muitas ilhas sejam varridas dos mares, espera-se que muitas cidades, inclusive no Brasil, deixem de existir, tudo vai ser submerso em água. Isso quem está falando não é a Bíblia, não é Ellen White, isso quem está falando é a ciência. Eles têm uma previsão aí que no máximo em 30 anos, muitas das cidades que nós conhecemos não existirão mais. É forte isso, né? Por quê? Porque o planeta está aquecendo. Nós tivemos aquele incêndio na Austrália e os especialistas dizem que é por causa daquele incêndio que nós estamos tendo essa praga dos gafanhotos e também por causa daquele incêndio que nós estamos tendo essa tempestade de areia no hemisfério norte. Olha que interessante, tudo ligado uma coisa à outra. E nós estamos aí no meio de um planeta que está gemendo, um planeta que está clamando por misericórdia, dizendo que se Cristo não voltar, o planeta sucumbe também. Olha que interessante, é bacana pensar nisso. Nós temos fé em Cristo Jesus e acreditamos que ele vai voltar. Mas pare por um instante e pense que Cristo não existe. Pense que ele nunca vai voltar aqui nessa Terra. Quanto tempo aguenta o nosso planeta? Não é muito tempo. Então essa é a prova de que Cristo existe e em breve ele vem para nos buscar. Está tudo trabalhando nessa direção. Quando a quinta praga cai, é muito interessante, porque diz assim que o trono da besta, ele se torna em trevas. Tem uma informação importante. Vocês devem ter reparado que nessas últimas pragas, mesmo com a desgraça acontecendo sobre os ímpios, eles não dão glórias ao nome de Deus. Você sabe por que eles não dão glórias ao nome de Deus? E não se arrependem? Porque a porta da graça já está fechada. Não tem mais oportunidade de salvação. Não tem Espírito Santo atuando no coração do homem para que ele se torne apto a receber a salvação de Cristo Jesus. Por isso, queridos, o Espírito Santo está disponível agora. E é agora que nós temos que buscar a ele com intensidade, com zelo, para sermos batizados por ele e passarmos por essa última grande tribulação
firmes, fortes, porque nós somos de Deus. Quando a quinta praga cai e densas trevas encobrem o trono da besta, trono de qual besta? Na Bíblia nós temos mais de uma besta, né? Mas essa besta aqui é a besta que emerge do mar. A gente está falando de Roma papal. Por que que o trono da besta vai se tornar em trevas? Porque todos aqueles que estão junto com a besta, vou falar bobeira aqui, perceberam que são bestinhas. Vocês entenderam, né? Por que que o trono da besta vai se tornar em trevas? Porque todos aqueles que estão com a besta vão ter certeza que são bestas também. Foram ou se permitiram enganar, porque era mais conveniente fazer o que era mais fácil e não cumprir a palavra de Deus. Essas pessoas vão perceber, e por que que você tem densas trevas sobre o trono da besta? Exatamente por isso, porque essas pessoas já começam a se voltar contra o poder e não tem mais o que fazer. A única coisa que tem a ser feito, eu não mencionei algo importante. As pragas, quando elas caem concomitantemente já com a presença do anticristo. O anticristo já vai estar revelado, já vai ter se... A palavra certa não é revelado. Tessalonicenses, acho que é revelado. Depois, se alguém lembrar, me diz aí. Manifestado. Perfeito, Rodrigo. Após o anticristo ter se manifestado e o falso Jesus estar curando, operando prodígios, sinais, maravilhas, e, se possível, até os escolhidos. Eu não quero ser profeta nem filho de profeta, mas é possível que alguém que está nesse culto aqui, um de vocês, eu estou vendo as carinhas todas aí, olha, é possível que alguém que está aqui seja enganado naquele dia e tenha coragem de ir atrás do anticristo, porque ele faz sinais e opera prodígios. Forte isso, né? Queridos, estudem mais a Bíblia, viu? Estude mais a Bíblia, irmão. Estude mais a Bíblia, irmã. Não se deixe enganar, não. Tem muita gente querendo te enganar, mas você não vai se deixar enganar. Você vai ser um conhecedor das Escrituras para que o inimigo engane a todos, menos a você. E é nesse contexto, queridos, um anticristo presente realizando maravilhas e prodígios, a praga caindo sobre os perdidos, e os perdidos pressionando a besta, e quando os perdidos pressionam a besta, o que resta para a besta dizer? Olha, a culpa não é nossa, nós já estamos com Jesus aí, nós já estamos fazendo a vontade de Deus, guardando os mandamentos errados, nós já estamos buscando ao Senhor de todo o coração. Vocês devem ter visto, nessa semana, eu vi um vídeo de um pastor presbiteriano. Vocês devem ter visto. Quem viu, levanta a mão aí, só para eu saber. Ninguém viu? Não, alguns viram. Eu não sei se eu consigo projetar aqui, Rodrigo, mas quase compensava projetar. Não, é que o meu tempo só tem mais 7 minutos. Fica para um outro culto, me convida para um outro que eu volto para falar sobre isso. Eu vi um vídeo de um pastor presbiteriano em que ele defende com unhas e dentes a guarda do domingo, para que Deus tenha misericórdia de nós, e já afaste de nós o Covid, e já afaste de nós as outras pragas e pestes que estão por vir. Queridos, é de arrepiar. Porque você para e pensa assim, do jeitinho que nós estudávamos lá 30 anos atrás, do jeitinho que a Igreja Adventista pregava lá há 100 anos atrás, está acontecendo com uma perfeição incrível. Quando eu vi o vídeo desse pastor presbiteriano, eu confesso para você que eu senti um calafrio da ponta do dedão até o último fio de cabelo da cabeça e pensei assim, o negócio está pronto. É só Jesus voltar. O negócio está armado, o circo está montado. É só Cristo voltar. Então, quando o trono da besta se transforma em trevas, é porque os ímpios pressionam o papado e eles vão dizer assim, olha, nós estamos fazendo tudo certo. Só tem uma coisa que nos falta fazer. É matar os desobedientes. E aí sai o edito de morte. Essa é a minha visão da profecia. Eu creio que nesta ocasião é que a decisão surge para que
os guardadores dos mandamentos sejam mortos. E nessa ocasião, nós, velhos, já vamos ter fugido há muito tempo, não é isso? E na cidade vão ter ficado quem na cidade? Só as crianças. As crianças são os últimos que vão pregar. Tem uma conversa, não tem nenhum comportor aqui não, né? Tem uma conversa de que os comportores também participam desse último momento, mas é conversa. Porque quando pegar para capar, o comportor, assim como o pastor e nós adultos velhos que estamos aqui, ó, vamos tudo correr para o mato. Tem um comportor aqui, ó. A vaca for para o mato, vai correr. O Maurício é comportor. Não, achei um comportor. Tinha que achar. Tem um texto, né, Maurício, de Ellen White, que ela diz assim que os comportores, eles ficarão até a última hora possível. Mas, irmãos, essa última hora possível é a última hora possível. Depois do impossível, os comportores correm também. Inclusive, o Maurício vai correr comigo. Agora, é interessante. Quem é que fica? As crianças. Por isso que nós, pais, temos que ter consciência de prepararmos os nossos filhos. Se bem que, de alguma forma, eu estou me contradizendo aqui. Por quê? Se as crianças ficam nesse último instante de pregação, existe chance de salvação. Não, as crianças ficam antes da primeira praga cair. Nós já vamos ter fugido há muito tempo antes. A gente já vai ter corrido para o mato há muito tempo. Os medrosos vão embora rápido, né? Esses dias eu encontrei uma irmã da igreja que falou assim, pastor, eu posso começar a orar a Deus e pedir para ele me matar? Eu olhei, achei estranho, falei, irmã, que história é essa? É depressão? Não, pastor. Eu só não quero passar por essas coisas mesmo. Eu falei, abre o olho, minha irmã. Ela não é japonesa, não. Mas eu falei, abre o olho, minha irmã. Nada de pedir morte para Deus, não. Deus conhece cada um de nós e ele vai fazer conforme a multidão das misericórdias dele. Nenhum de nós vai passar por provação maior do que nós possamos suportar. O trono da besta fica em trevas, na quinta praga, e diz assim, olha que interessante, enquanto o trono da besta fica em trevas, eles estão sentindo e reclamando das dores da primeira praga ainda. Isso me faz entender que esse processo das pragas vai ser um processo rápido. Entenderam isso? Não vai ser nada assim que vai durar para sempre, não. É um processo rápido. Eu não sei quanto tempo vai ser, mas é rápido. Porque a primeira praga vai estar caindo ainda e a quinta praga já cai simultaneamente. Pode vir, Geilza, vem tranquilo, que aqui tem bastante mato. A gente pode preparar uma força-tarefa para vir para cá. Verso 12. Em seguida, o sexto anjo derramou a sua taça no grande rio Eufrates. O rio secou a fim de se abrir um caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi 3 espíritos imundos que pareciam rãs que saíam da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta. Eles são os espíritos maus que fazem milagres. Esses 3 espíritos vão aos reis do mundo inteiro, a fim de os ajuntar para a batalha do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Escutem, eu venho como um ladrão. Feliz aquele que vigia e toma conta da sua roupa, a fim de não andar nu e não ficar envergonhado em público. Depois os espíritos ajuntaram os reis no lugar em hebraico chamado de Armagedon. Queridos, essa sexta praga, ela é muito interessante. Você se lembra quando foi que o rio Eufrates já secou uma vez na história? O rio Eufrates secou Babilônia, na história da Babilônia. Quando Ciro dominou Babilônia. Eles desviaram o rio, as águas secaram, eles entraram na cidade e mataram todo mundo. Lembra da história, né? E simultaneamente havia uma mão na parede escrevendo Mene, Mene, Tekel, Parsim. É interessante demais a gente perceber que quando o rio Tigre se seca, é Deus dizendo assim, ó, deu para ti, Babilônia. Entendeu? É Deus dizendo assim, Babilônia, já era. E quando Deus diz para a Babilônia, já era, vocês estão arruinados, 3 espíritos, 3 demônios saem da boca da besta, do dragão e do falso profeta. O dragão é Satanás. O espírito que ele arroja de sua boca, sabe qual é?
É o mesmo espírito que saiu da boca dele quando ele falou com Eva no Jardim do Éden. Certamente não morrereis. Quem é que hoje prega que certamente nós não morreremos? Quem é que hoje prega? Quem? Espiritismo. Então, o espiritismo é o primeiro espírito demoníaco. A besta, o espírito demoníaco que sai da boca dela é o próprio catolicismo, que pega a lei de Deus, pisa, adora imagens de escultura e faz outras coisas absurdas em nome de Deus, mas está tudo errado. E sabe o falso profeta? O falso profeta são os pastores evangélicos que, como esse presbiteriano que eu acabei de mencionar para vocês, vão se unir com o catolicismo, dizendo que o domingo é o dia de guarda, o domingo é o dia que tem que ser honrado e adorado. O protestantismo apostatado, o catolicismo apostatado, vou chamar assim, e o espiritismo, eles reúnem para a última peleja. E aí, queridos, só resta cair a última praga. Eu já passei 1 minuto do tempo, mas vocês vão me deixar ler pelo menos a última. Verso 17. E por último, o 7º anjo derramou a sua taça no ar. Então uma voz forte veio do trono no templo, dizendo: está feito. Houve relâmpagos, estrondos, trovões e um violento terremoto, tão violento como nunca houve igual desde a criação dos seres humanos. Foi o pior de todos. A grande cidade se quebrou em 3 partes. As cidades de todos os países foram destruídas. Deus lembrou da grande Babilônia e lhe deu o vinho da sua taça, o vinho do furor da sua ira. Todas as ilhas desapareceram e todos os montes sumiram. Chuvas de pedra caíram do céu sobre as pessoas. Eram grandes pedras que pesavam mais de 30 quilos. Na verdade, o peso aproximado era 40 quilos. Imagina uma pedra caindo do céu de 40 quilos na cabeça de alguém. E as pessoas amaldiçoaram a Deus por causa da praga de chuvas de pedra, pois ela era terrível. Queridos, essa partezinha aqui do texto, quando fala assim, olha, que as ilhas desapareceram, quando diz aqui que todos os montes sumiram, é exatamente o texto que nós temos em Apocalipse 6, o finalzinho dele. 6, versículo 14 em diante, que diz assim, olha: o céu desapareceu como um rolo de papel que se enrola de novo, e todos os montes e ilhas foram tirados dos seus lugares. Então os reis do mundo inteiro, os governadores e os chefes militares, os ricos e os poderosos e todas as outras pessoas, escravas ou livres, se esconderam nas cavernas e debaixo das rochas das montanhas, e gritavam para os montes e para as rochas: caiam sobre nós e nos escondam dos olhos daquele que está sentado no trono, e nos protejam da ira do Cordeiro, pois já chegou o grande dia da ira deles. E quem poderá aguentá-la? Queridos, como termina a 7ª praga? Esse grande terremoto, o céu se enrolando feito um pergaminho, as ilhas desaparecendo do seu lugar. É Cristo Jesus voltando no céu com poder e grande glória. Sabe o que a gente faz? Nada. A gente só levanta a mão, o anjo segura e leva a gente. E nós vamos viver e reinar com Cristo durante toda a eternidade. Amém. Nosso bom Amém. Deus nos abençoe, fortaleça a nossa fé. Desculpe eu ter passado do tempo aí 4 minutos. Uma outra hora a gente fala um pouco mais sobre isso. Rodrigo, obrigado pelo convite. Queridos, Deus abençoe a todos vocês. Eu estou vendo aqui vários amigos, ó, tem amigos de perto e de longe. Eu quero agradecer a todos vocês que entraram, aceitaram o convite. Que o nosso bom Deus abençoe poderosamente a vida de todos vocês, tá bom? Amém. Amém. Rodrigo, faça a Amém. oração. Glória a Deus. Amém. Pode orar, pastor. Feche os seus olhos. Deus de amor e bondade, nós louvamos e exaltamos o teu nome, porque na sua infinita misericórdia o Senhor nos deixou as profecias. Elas nos anunciam aquilo que ainda vai acontecer. E elas enchem o nosso coração de esperança, de confiança, porque sabemos que o Deus vivo, o Deus Criador, o Deus Todo-Poderoso é conosco. Olha neste momento para o nosso coração em primeiro lugar, Senhor,
nos ajude a enxergarmos os caminhos maus que há em nós mesmos, nos ajude a nos santificarmos na tua presença, nos ajude a nos limparmos na tua presença através do sangue maravilhoso de Cristo Jesus. E nesta hora nós te suplicamos, não permita, Senhor, que nenhum de nós fiquemos de fora daquele grande e maravilhoso dia, o dia em que Cristo voltará para nos buscar. Dá-nos cada vez mais entendimento da tua palavra. Ajuda-nos a sermos como os bereanos que estudam profundamente a tua palavra. Essas são as bênçãos que nós lhe pedimos, agradecidos por Jesus, certos da sua bênção em nome de Jesus. Amém, Senhor.